Estamos iniciando o estudo do livro Céu e Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 6, Espíritos Criminosos. E temos aqui a comunicação do espírito Benoit. Vamos iniciar então a leitura e os comentários. Bordeaux, 1862, em março. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Um pequeno comentário. Esse tempo transcorrido de 158 anos demonstra o grande sofrimento que esse espírito passou. Vamos seguindo, então. Que fostes na terra, frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Um pequeno comentário aqui. Por que será que essa resposta dele traz uma reflexão? Vejamos. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Vamos imaginar alguém completamente descrente de Deus, sem fé nenhuma. Ele pode, com certeza, ser alguém do bem. Mas tem uma questão aqui que nós devemos trazer. Será que a ausência da união com Deus, da fé, não pode acarretar que aquele que tem essa postura cometa erros graves? Será que, estando solto com o orgulho, o egoísmo que todos nós temos, a indiferença, a vaidade, sem nenhuma ligação com o futuro, será que não estaremos mais frágeis em cometer erros graves? Foi, com certeza, o que ocorreu com esse irmão. No decorrer do processo aqui da leitura e dos comentários, nós veremos isso. Nós devemos trazer aqui essa reflexão. Quando apartados de Deus e da fé, apartados de Jesus, será que nós não ficamos mais frágeis a influências negativas? Fica, então, essa questão, né? Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo. Então, vemos aí já uma intenção, né? Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados.
As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Então, nós vemos aí, depois, se alguém desejar fazer um comentário, que ele continua com as tendências, né? Ele continua, mesmo depois de 158 anos de sofrimento. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô Celso, mas ele não está falando isso das imperfeições dele enquanto ele estava vivo? Ele Que acabou de reverberaram. citar, ele acabou de citar aí que ele ainda se tortura. Pois é, isso aí reverbera onde ele está, no lugar em que ele está, né? Que ele está se lembrando de quando ele era vivo e era frade e fazia tudo isso, não é isso? É, Olha, né? o que nós vemos é alguém buscando ajuda, arrependido, mas com as mesmas tendências. Ele está querendo ajuda, mas continua preso aos sentimentos que ele tinha. Né? Tosta-me a sede os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes, e, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Dá para entender isso aí, gente? Porque aquelas orações feitas sem sentimento, decorativas, não atingem ele, não ajudam ele, né? E ele está fazendo uma comparação que são como aquelas que ele também fazia. Né? Não executei o meu trabalho e assim recebo o salário. Nunca vos arrependestes há muito tempo. Olha só, né? Que interessante. Mas ele só veio pelo sofrimento? E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor é surdo aos meus clamores. Justiça. Ele acha, então, que quanto àqueles que ele fez sofrer e que clamavam a ele, né, misericórdia, né, auxílio, né, e ele não ouvia, Deus também não ouve ele. Né? Algum comentário? Reconheceis a justiça do Senhor. Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do seu auxílio. Aí a resposta. Os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me. Enche-me a boca de pés fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. Isso é comum para nós, né, gente? Tantas vezes conversando com irmãos desencarnados que não conseguiam falar o nome de Deus por temor, né? Respeito, né?
Algum comentário? Não estais suficientemente liberto das ideias terrenas, de modo a compreender que essas torturas são todas morais? Sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos, que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. Então, nós vamos fazer um comentário aqui. Gostaria que, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, a vibração dele é a mesma daquela que ele tinha. Agora ele traz o arrependimento, o remorso, né? Mas ele não conseguiu ainda se dirigir a Deus e pedir ajuda. E eu me lembrei de André Luiz, do livro Nosso Lar. Só depois de 6 anos ou 8 anos que ele se lembrou de buscar a Deus. Mas aí já havia transcorrido alguns anos. Esse irmão, mesma coisa. Algum comentário? Vou fazer um. Quando ele fala que as orações são para as orações direcionadas a ele, ele fala que são iguais às orações que ele fazia. Então, ele mostra que ele ainda tem muita pouca fé. Ele sabe que ele está pagando pelas coisas que ele fez, porque ele fala que está devolvendo tudo o que ele fez, né? Igual ele fazia. E ele pede socorro e clemência, mas ele ainda não tem fé. Ele só quer, assim, sair daquela situação ainda. Está pedindo socorro, né? Isso, mas ele, como ele não acredita, talvez por isso que a fé dele é pouca e as orações não chegam até ele da maneira que ele precisa, porque ele não está em condições ainda. Assim eu vejo no texto. É isso. Obrigada. Mais algum comentário? E quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Não. Absolutamente visto que só cria em um nada. Ele não tinha fé nenhuma. Ele não acreditava em nada, né? Os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto. E, pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Um comentário para a gente pensar aqui. Quase todos os espíritos grandemente sofredores, eles acreditam que vão ficar na eternidade no sofrimento. Eles não acreditam que serão ajudados, que terão oportunidade de se libertarem daquilo. Então, como foi dito agora por esse irmão, o maior sofrimento para ele
é entender o entendimento dele de que nunca ele vai sair daquilo. Então, não lobrigais um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Mas Deus é infinito na sua misericórdia e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Se ele o quisesse, olha só, né? A ideia que ele tem de Deus, né? E é interessante, viu, gente? Eu vou colocar uma coisa aqui para a gente pensar. Esse trânsito é de todos nós, tá? Esse trânsito é de todos nós. Nós já passamos por aí, né? Porque vos viestes inscrever aqui, não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. Então, desabafando, ele imaginava que estaria mais aliviado, né? E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. Então, ali junto com o médio, ele está sentindo um certo alívio e ele não quer que essa comunicação termine, né? É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim, e sabeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, o percebestes? Não sei. Que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? Como entorpecimento dos meus terrores. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda. Então, quer dizer isso, que nós todos já temos uma certa ideia de que ele foi levado entorpecido para o encontro da comunicação, né? Algum comentário que alguém queira fazer? Ok. Como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender. Mas tu também não sentistes? Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. És o meu pensamento, eis tudo. Quer dizer, ele pensa, o médium escreve. Compreenderam, né? Ô Celso, Oi. mas o fato dele estar presente nessa, digamos, reunião mediúnica, ele já é uma ajuda que ele está recebendo, né? Porque senão ele Muito não. grande, Muito muito grande, né? grande. Mesmo que ele não compreenda, ele não perceba isso, ele já está sendo ajudado, né, pela providência. É isso, né? Grandemente ajudado. Uhum, certo. Assim é o trabalho mediúnico, né?
Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Não. Sou eu quem escreve e tu pensas por mim. Interessante. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, que os anjos não vêm ao inferno. Olha aquela postura dele, né? Ele tem certeza, a descrença dele, até o próprio desconhecimento, né? Talvez isso mais fortemente, o desconhecimento. Ele tem certeza que ele não vai ser ajudado, porque anjo não vai no inferno, né? Essa é a ideia que ele tem. Tu não estás só. Estás só? Vede em torno. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco. Aliás, e te seguro como? Não sei. Ele está bem confuso, né? É uma comunicação mediúnica, uma escrita, né? E ele não está compreendendo, mas ele está tendo, vamos dizer assim, ele está vendo que existe influência, né? Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Queres deixar-me? Ele já está, vejo que ele já está preocupado em de que vai acabar a comunicação e aqueles demônios que ele falou que está em frente a ele estão ali aguardando, olhando para ele, né? E ele já está preocupado. Vai acabar, eles vão me pegar, né? Queres deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica, fica. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo o perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. Outra dificuldade dele, né, gente? Ele não consegue orar. Ele tem respeito, medo, né? Então ele diz assim: orai por mim, que não posso fazê-lo. Agora, o guia do médium vai trazer uma explicação, né? E esse guia do médium se dirige ao espírito. Coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa, porque possuía a inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Aí um comentário, né, gente? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, e maior e mais será nos cobrado. E não é só pelo mal que fizemos, tá? É pelo bem que não fizemos também, tá? E não é nem que alguém esteja nos cobrando, é nós que nos cobraremos. A dor moral é a maior de todas as dores do universo, mais até daquela
da perda de um filho. A dor moral do espírito no mundo espiritual é a maior de todas as dores. Algum comentário que alguém queira fazer? Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhes são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. Então, até esse momento, ele não sabia, ele tinha certeza que ele ia pagar pelos erros que cometeu por toda a eternidade. Imagina o tamanho do sofrimento desse irmão. Pensa nele muitas vezes, pois nós o entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Então, o guia do médium está dizendo aqui que entregou a equipe da Casa da Sociedade Espírita de Paris e também a guarda do médium para que eles, em trabalhos, ajudem o irmão aos poucos, né? Algum comentário? Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. E eu me lembro da pergunta número 1000 do Livro dos Espíritos, né? Como eu pago o mal que já fiz? Aí a espiritualidade responde, praticando o bem. E também dá para lembrar daquela frase de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito, e ouvir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual pai ao filho pródigo. É aquele que volta para casa arrependido, querendo auxílio. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulinho, esse é o guia do médium. Colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos, que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. Então, aí já é outro espírito. Alguém gostaria de fazer um comentário importante?
comentar, né? Celso, o que me chamou a atenção nesse depoimento, assim, me assustou. Ele foi ser frade sem a menor vocação, né? Aí eu estava me lembrando, como estudei em colégio de freira, assim, de vez em quando a gente escutava umas histórias, eu achei que era historinha, assim, só. Mas parece que não, a impressão que eu tenho é que realmente tinham pessoas que usavam, por exemplo, em vez de pegar um outro trabalho que seria mais difícil, que exigisse muito desgaste físico, eles viam no pertencer à igreja, uma forma mais fácil de subsistir e ganhar dinheiro, né? Eu ouvia falar isso, a minha mãe falava que tinham padres que não tinham fé. E eu achava estranho, eu achava que era historinha, mas esse relato aqui me lembrou isso, que eles realmente, era uma profissão, digamos assim, né? Dá a entender isso. Eu vejo também, esse comentário seu traz também um pensamento, né, que nós vemos hoje na mídia, muitas situações iguais, né? Então, os tempos mudaram, mas ainda permanece a humanidade presa, muito presa, à questão material, né? Nossa, você estava Mas falando agora, eu lembrei até em novela apareciam personagens, a novela tinha assim apresentava um personagem com um tom de comédia, mas na verdade é realidade, né? As pessoas querendo fundar igrejas, seitas para ganhar dinheiro. é, Né? Enfim, é isso. E ele também mostra, ele mostra que ele, enquanto estava vivo, ele era a pessoa que mandava, né? Coagia, manipulava, e depois de tinha muito poder, morto, né, Vanessa? isso, e depois de morto, ele se via como o mais fraco, e os mais fortes são os que judiam dele. Então, ele acha que, como ele estava em vida, ele tinha muito poder, que aquele poder nunca ia acabar. Ele morto, ele também pensa assim, que ele nunca vai sair dessa situação, porque ele é o mais fraco agora. E ele recebeu essa ajuda quando ele foi trazido para ter essa conversa, né, para ver se ele entende a situação que ele vive, entender um pouco sobre o amor de Deus e o socorro, mas ele está meio assim, ele fala que não entende porque está ali, como chegou ali, né? Então ele mostra que, como que se diz, a cabeça dele ainda continua muito materialista, né? Sim, E a situação que ele está vivendo agora, ao fazer, ao responder nessa psicografia, ele não entende, né, por que e como ele está ali. A situação dele já se passaram, igual você falou, 158 anos, mas ele é como se fosse cada dia a mesma coisa, o mesmo tormento, e ele não vê saída, né? E percebe que ele vai ficar ali por muito mais tempo, né? sim. É interessante pensar também, Vanessa, que mesmo sendo frade, ele tem uma ideia muito equivocada de Deus, né? Ele mostra que não acreditava em Deus, né? Porque ele É, não tem fé, ele não acredita nisso, ele acredita em poder ainda, né? sim, bacana. Mais algum comentário? Então, são histórias que foram nossas histórias. Eu sempre vejo nas comunicações de grupo mediúnico, nesses estudos, minhas histórias. Porque certamente nós estivemos lá na Inquisição, passamos por tudo isso, né? A história da humanidade está gravada
né, nos tempos, né? E com certeza nós transitamos por aí. E com certeza também, quem hoje está na doutrina e se interessa pela doutrina, se envolve com a doutrina, já passou pelo clero, ou como padre, como freira, ou às vezes até nos dois, né? Então, é uma maneira de você se reeducar com Deus, né? Então, é isso aí. Nós, então, agradecemos e na próxima semana estaremos novamente fazendo o estudo.